Hoje, nós estamos numa tirania do imediatismo. Tudo é o agora, tudo é só o que está na minha frente, a Sim. tela, a tecnologia. É o de sempre, toda evolução tecnológica, ela beneficia muito aqueles que sabem usar a tecnologia e ela prejudica uma massa de pessoas que usam da pior maneira. Isso é clássico. Então, para cada cara que vai usar o GPT para construir negócios absurdos, vai ter um monte de gente que vai parar de estudar, ler o livro da faculdade, vai só pegar o resumo ali, não vai entender mais nada. Para cada cara que usa a internet para produzir conteúdo, fazer um monte de coisa, vai ter o maluco que tá lá o dia inteiro no pornô, na deep web, Só no no caramba, junk lá, no né? qualquer lixo que tem online, e o cara vai se lascar. Ou no mínimo, sei lá, maratonando série inútil de baixo valor infinitamente. Então, o que acontece? A tecnologia contribui para essa fragmentação, exposição excessiva de criança à tela, criança o dia inteiro. O Jonathan Haidt fez pesquisa sobre isso. Redução da capacidade cognitiva, crianças pequenas. Sim. A criança Tem um exposta a livro 1000 telas. A né? Tirania das Big Tech, do Josh Hawley também, que é o senador americano, é interessante pra caramba. Que ele compara os barões do petróleo com os barões da Big Tech hoje. Pega essas estatísticas de como o scroll libera uma parte no cérebro igual do cassino, então vicia pra caramba e tal. É Aí interessante. você pensa o menino, ele tá exposto a telas o tempo todo. Aí ele chega na escola. Escola pública ou privada, a educação é trágica geral. Fora que é cara. Se você olhar no estado, muitas vezes uma escola privada considerada de elite é mais barata do que está custando o menino na rede pública. Ninguém fala sobre isso, que é outro tema da educação brasileira. Mas abstraindo esse problema, na privada ou pública, muitas vezes a linha pedagógica é trágica. Por que é trágica? Porque ao invés de você falar, vamos ensinar para o menino aqui Camões, português clássico, matemática pesada, tá ensinando ideologia, tá ensinando um negócio desconstruído, dinâmica, não sei o que, qualquer coisa menos o bom e velho conteúdo. Não pode decorar, fala dos seus sentimentos. O cara tira nota 10 em sentimentos, o cara tira nota 10 em reciclagem. Competências tira sociais. Nota 10, nunca vai despoluir um rio, mas vai tirar nota 10 em reciclagem. Vai tirar nota 10 em árvore, abraçar a árvore. A Kátia Simone Benedetti chama isso de o anti-ensino e anti-escola, né? Bom, felizmente não são essas as matérias das minhas filhas. Graças a Deus. Não, e você vê, por exemplo, o cara, a Hannah Arendt, que é... é sensacional, né? É que assim, eu tô aqui levando... Tá brisando geral aí, Eu tô né? brisando aqui que tu tá exagerando. Tá bom? Então beleza. Eu tava aguardando aí. Ele tá só acumulando um monte de pimentinha pra jogar vai aí. Vai lá. Beleza. Aí a gente tava falando aqui como que o ensino hoje é menos... Tá mais interessado em agenda política, é isso que vocês estão falando. Não só isso, pagar o salário do professor, né? A escola vira um negócio assim que é pra eles garantirem a manutenção dos seus empregos. Não para garantir a criança sair da caverna lá do Platão. Acho que é uma ênfase muito pequena em clássicos, acho que é uma ênfase muito pequena em valores, uma ênfase muito pequena em praticidade do ensino. O próprio conteúdo que você falou, né? De conteúdo cada vez Não mesmo. tem a tenda de limonada para o menino aprender empreendedorismo. Não tem a formação física, os meninos estão fora de forma, comendo só óleo de soja o dia inteiro, engordando, cheio de estrogênio, baixa testo. O cara clássico, Platão, nem se fala. Isso aí é inconcebível. Aprender grego, heresia. aprender outros idiomas, também não pode. Camões é imperialismo antigo. Fala, cara, os caras estão aprendendo o quê, meu? Me deram um livro na escola, pai, me compra um amigo. Falei, cara, que é isso? Que porcaria é essa? Aí um dia deu um bug na escola, trouxeram o livro do Tolkien. A professora pedindo desculpa. Desculpa, tem com esse livro aqui, negócio medieval, negócio meio retrógrado e tal. Cara, Tolkien... Aí a gente começou a ler, era antes dos filmes, então, sei lá, ela tinha um preconceito. Eu também li antes dos filmes. E aí eu comecei a ler aquilo e falei, cara, que espetáculo. Sensacional, Será que tem né? mais coisas como isso? Como entendeu? é que eu e aí eu entrei nunca tinha no conhecido Rabbit isso? Hole. Mas foi um glitch. Os livros que era pra eu ler era só livro... Foi um defeito, né? Era só defeito. Um defeito na Matrix. Era pra eu ler livros, por exemplo, tinha uma foto no meu livro didático que tinha assim, Cuba e os Estados Unidos, não é piada. E o livro tava fazendo um argumento de que Cuba era um lugar mais desenvolvido que os Estados Unidos. E que na era antes da internet colava, entendeu? Para algumas pessoas, colava. Como contestar isso, né? Não, mas e tinha a foto. Aí eu lembro que eu levantei a mão e falei, professora... Tipo Cuba e Jetsons, assim, né? Andando com nave. Cuba e Jetsons. E aí eu falei, professora... Teletransporte. Assim, então, isso... a narrativa... O texto, ele não casa com a imagem. Sim. Eu não sei se a senhora chegou a perceber... Descompasso total, né? Essa pequena nuance. Ela, isso aí não é nada. Isso é bobeira. A imagem não mostra a estatística. A estatística mostra, em Cuba acabou a pobreza.
Aí eu olhei pra aquilo. Qual é o conceito de pobreza? Igual o Jordan Peterson fala, né? Você crê em Deus? Ele fala, defina Deus, defina crer. Aí eu te respondo, tem que definir pobreza também, né? Pois é, porque assim, se você... os números te dizem qualquer coisa. Pô, o número dá pra ser... Você consegue dizer... dobrar ali. Qualquer informação. Não, outro dia eu tava vendo uma balinha que é 0 açúcar. É porque a quantidade de açúcar que ela tem é abaixo do que eles consideram o padrão. E, tem açúcar pra caramba, mas é 0 porque... Tem uns que é 0 açúcar adicionado. Adicionado, né? É muito somebody love, né? Então, os números dizem o que você quiser. Inclusive Sim. que Cuba, em algum aspecto, é melhor Acabou com a pobreza. Acabou com a pobreza. Medicina sensacional. Que eles dizem. Tem esse argumento. E as filas, né, de pessoas. O cara na água já na fila. Sim. Aí os caras falam, né? Por que os Estados Unidos, as pessoas querem entrar lá e não conseguem, e Cuba o pessoal quer sair e não consegue? Será que isso explica alguma coisa? Mas assim, se a gente for pensar que não existe um plano sério para educação no Brasil, é meio chovendo molhado, porque a gente tá falando isso há muito tempo já e ninguém se importa há décadas. Aí eu vou meter um negócio do exército aqui, que é um... O problema é até um pouco mais grave. Não é só que ninguém se importa, ninguém também, se tentasse, não sabe como resolver. Tem um conceito... mas nem tentaram, não tem nenhum debate, ninguém... Sabe um conceito que eu uso nessa hora? Tem um conceito que foi pro empreendedorismo, mas vem do meio militar americano, que é o ciclo UDA, OODA. Observar, se orientar, decidir e agir. Para você agir corretamente, você tem que decidir corretamente. Para decidir, tem que se orientar. E para se orientar, tem que observar. Começa com a observação. Se eu consigo trazer hoje, a gente tendo acesso à internet, tendo canal no YouTube e tal, consigo fazer com que as pessoas observem isso, mais gente observando, elas vão se orientar, vão poder, se Deus quiser, decidir agir. Então, é chover no molhado? Não necessariamente, porque hoje a internet, com o seu lado ruim ou lado bom, ela abre a voz individual para que a gente consiga ajudar o pessoal a observar, pelo menos. Eu concordo, porra. Mas é que assim, imagina que... Eu não sei como vocês sentem nesse sentido, né? Mas é que, cara, desde quando eu era moleque e eu tava na escola... A galera tá nesse papo, né? É esse tá papo, horrível. cara. É esse papo que era lá no... Era os maconheiros lá do Cefete, lá da galera do Grêmio, tá ligado? Bonde do Marfur. Já era esse papo, cadê a educação? Cadê um plano, porra, de Estado pra educação? Mas a gente tem que fazer paralelo ao Estado. Não adianta também falar, vai ter um plano. O Ministério da Educação foi criado pelo Anísio Teixeira, baseado em John Dewey. Isso, John Dewey era o quê? O patrono da educação. Joga água benta nele. O patrono da educação progressista americano. Destruiu a educação que basicamente era o cara para desconstruir a ideia de ler os clássicos e educação só baseada na experiência. Sim. Ou seja, se você voltar para os anos 30, a educação brasileira não é que ela não tinha um plano, ela tem um plano, só que o plano é ruim. Então não adianta o cara falar falta verba, falta o plano, se o plano tá errado. Você vai ficar batendo a cabeça infinitamente. Exato, Sabe uma coisa que muita gente fala, Igor, nesse momento eu vou dar essa dica? Os caras falam, se você não gosta desse modelo de educação, se você não gosta do construtivismo, do socioconstrutivismo, o que a gente ensina então? Eu vou indicar um livro. A Falácia Socioconstrutivista, porque as crianças brasileiras deixaram de aprender a ler e escrever, da Kátia Simone Benedetti. Nesse livro ela vai dizer o seguinte: eles partiram de uma filosofia da educação, e eu fui professor de filosofia da educação na Federal do Rio de Janeiro, eles partiram de uma filosofia da educação inspirada no Piaget, que passa por uma argentina chamada... me esqueci, fugiu o nome dela agora, mas ela criou a psicogênese da linguagem escrita. Qual é o conceito? Uma criança aprende a falar como? Você não chega e fica ensinando ela a falar. Você deixa ela no meio das pessoas falando, ela fala. E aí, o pessoal lendo o Piaget, eles pensaram, peraí, se pelo Piaget a gente aprende que a criança aprende a falar inserida no meio de pessoas falando, escrever deve ser assim também. Então, a gente não vai ensinar B com A, Bá, a silabação, nem o sistema fonético. Larga a criança lá que ela vai aprender a escrever sozinha. Aí entra o problema que a sociologia venceu a neurociência, porque a neurociência diz que a parte do cérebro que a criança usa para aprender a falar é diferente da parte que ela usa para aprender a escrever. Então os caras tiraram a neurociência, e eu sei que o professor veio ontem aí, né? A gente tem que chamar essa galera de volta. Então, o Nicoleles é meio puto com essa ideia, inclusive. Mas ele não gosta dessa ideia, não? Ele diz que o cérebro, que isso daí é uma impressão de como a coisa, da origem. É uma foto da origem de como foi. Eu entendi porque você deu uma risada quando eu meti a neurociência. Foi mas disso, né? Mas assim, essa parte de ontem, na verdade, eu não vi ele falando. Os parte do cérebro que é da fala é todo o cérebro. Na verdade, é um conjunto, funciona tudo, com uma parte que parece que é a parte
da fala. Entendi. Mas isso daí, na verdade, é um conceito que ele está tentando defender porque ele entende que é contra a base da neurociência. Entendi. Mas ele tá Mas tentando então, a defender parte isso. da escrita... Ele falou sobre a aquisição da escrita? Não. Então, a parte da escrita está sendo interpretada como equivalente à aquisição de fala. E aí que a galera se embaralha. Por quê? A criança não consegue aprender a escrever igual ela aprende a falar só estando no meio da galera. Então, eles mudam a estrutura da palavra. Em vez da criança aprender a silabação, B com A, Bá, B com E, B, eles dão a frase inteira e falam que se vira para interpretar. A criança não consegue. Né? Então, por aí, nesse livro, a Falácia Socioconstrutivista, a Kátia Simone, ela vai trazer uma outra opção de uma maneira de ensinar que pode ser aplicada nas escolas, que ela defende a tese que se mudar esse modelinho aí, a gente vai voltar, em vez de cair, né? O Brasil está no nível ranking PISA lá embaixo, que é triste pra caramba, porque a gente tem muito dinheiro para investir em educação. Ela acha que a gente consegue fazer a curva inversa se a gente voltar a colocar mais a neurociência dentro da aprendizagem da escrita do que uma ideia sociológica.